amigos, bem-vindos ao canal Pérolas Esparsas, num canal onde você poderá encontrar boa música e muitas mensagens inspiradoras que te levam para mais perto do Salvador. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a levar esperança ao redor do mundo. Olá, amigo, tudo bem com você? Tenho certeza que sim. Aqui estamos no Campestre Novo, trazendo mais uma lição da Escola Sabatina. E agora traremos um resumão da lição da semana toda. Soltaremos no início da semana esta lição completa e aí cada um pode ver e assistir no seu dia a dia. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de conhecer estas verdades maravilhosas, de poder, através do guia da Escola Sabatina, estudar. Esse guia de estudo da Bíblia, estudarmos esses assuntos tão importantes que falam do todo-poderoso, soberano, Criador do universo, Deus. Permita que o Espírito Santo nos capacite, nos dê a sabedoria necessária, nos ajude, que ao apresentarmos esse assunto, façamos de acordo com assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu fico assim pensando, que maravilha, a mesma lição que estamos estudando aqui em Campestre, município de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, no Brasil, é a mesma lição que lá na Austrália, é a mesma lição que lá na Coreia, é a mesma lição que lá na África, e, enfim, em todos os continentes, a mesma lição da Escola Sabatina. E eu fico feliz por fazer parte de uma escola que tem dezenas de milhões de alunos matriculados. E é a Escola Sabatina. Nesta semana estaremos estudando sobre o amor de Deus pela justiça. E o verso para memorizar é: mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, faço juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Maravilha. Deus se agrada da justiça, Ele se agrada da misericórdia, Ele se agrada, enfim, de todos aqueles que procuram fazer o bem, fazer o seu melhor para os seus semelhantes nesta terra. Dois pensamentos que eu quero trazer, que diz o seguinte: o amor sem justiça é conivência com o mal. O amor sem justiça é conivência com o mal. E o segundo, o verdadeiro amor, ele exige justiça. O verdadeiro amor exige justiça, sim. A semana passada, eu trouxe dois pensamentos para cada dia. Nesta semana, eu tenho três pensamentos que eu vou repetir todos os dias. E o primeiro deles diz o seguinte: o amor e justiça caminham de mãos dadas. O amor e a justiça caminham de mãos dadas. E o segundo, a justiça amorosa requer constância. A justiça amorosa, ela é constante. Ela requer constância. E por último, terceiro pensamento, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento. E nós vamos ver na lição desta semana como a justiça amorosa de Deus, ela leva em conta o arrependimento. E nós sabemos que na experiência de Israel do passado, isso aconteceu. Eles deram as costas para Deus. Deus permitiu que o mal viesse, porque assim eles escolheram. Mas quando eles se arrependeram e clamaram e buscaram a ajuda de Deus, Deus os ouviu, os escutou. Então, a justiça amorosa, ela leva em conta o arrependimento. Se a pessoa se arrependeu, a justiça amorosa vai prevalecer.
Deus vai poupar, como é o caso dos ninivitas. Lembram? Deus disse que eles seriam todos destruídos, mas eles mudaram a opinião, se arrependeram, jejuaram, enfim, eram 120 mil pessoas na capital ninivita, e eles se arrependeram e foram poupados. Agora vejam, sobre os ninivitas nós temos um ponto muito importante aqui. Mais tarde, 150 anos mais tarde, eles estavam tão corrompidos de novo. Eles estavam na prática da injustiça e naquela postura má que no passado já tiveram, que Deus então teve de destruí-los. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, poupou-os lá nos dias de Jonas. Mas eles não souberam valorizar a oportunidade que tiveram e por isso depois foram destruídos. No Antigo Oriente Próximo, os deuses das nações não apenas eram inconstantes, mas imorais, imprevisíveis e ainda ordenavam atrocidades como o sacrifício de crianças. Eles faziam isto, e é claro que a palavra de Deus, nós vamos ver essa semana, vai nos deixar claro que por trás de tudo isso estava Satanás. Esses deuses, na realidade, deuses falsos, eles na realidade não existem. Eram os demônios que estavam por trás apresentando essa sugestão de deuses, como ele sempre fez, ele se esconde, né, para poder então fazer seus atos atrozes, as suas atrocidades, a sua malignidade, a destruição que é próprio dele fazer. De acordo com Deuteronômio 32, 17, quem estava por trás desses deuses, então, eram demônios. Em 1 Coríntios 10, 20 e 21, Paulo deixa claro, o ídolo é nada, então, oferecer algo ao ídolo está oferecendo aos demônios e prestar culto a esses ídolos é estar prestando culto aos demônios, Em contraste absoluto com os falsos deuses do mundo antigo e mesmo com os deuses modernos de hoje, Yahvé se preocupa profundamente com o mal, o sofrimento, a injustiça e a opressão e condena essas realidades de forma constante e explícita. E o que é mais importante, um dia ele porá fim a tudo isso. E essa é a nossa bendita esperança. E não apenas esperança, é a nossa certeza de que um dia Deus vai fazer a justiça triunfar. E é pelo seu amor que ele terá que destruir o mal para que o bem, tão somente o bem prevaleça, e aqueles que souberam valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a grande oferta que o céu ofereceu pelo ser humano, aqueles que souberem valorizar, terão um novo céu e uma nova terra onde irão habitar, onde habita a justiça. Muito bem. Leve ao mundo a verdade, a escola sabatina é um encontro com Jesus. Na página de domingo, o autor da lição, desse guia, ele intitulou de Amor e Justiça. Então, domingo, dia 2 de fevereiro, o assunto estudado é amor e justiça. E os 3 pensamentos que eu prometi, vou repeti-los, é o seguinte: primeiro, amor e justiça caminham de mãos dadas. Segundo, a justiça amorosa requer constância. E terceiro, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento, como já comentamos, como já falamos, né? Exatamente sobre isso. E eu, dentro desse assunto, gostaria de trazer aqui a lembrança, a experiência de Israel lá no Egito, lá no deserto, na saída do Egito para Canaã. Eles estavam já há 38 anos peregrinando pelo deserto, estavam próximos a entrar em Canaã, já estavam avistando as montanhas de Canaã, mas não estavam preparados.
E Deus, então, impediu que eles cruzassem Edom, que era uma trajetória mais simples, mais fácil, foram impedidos ali. E assim eles tiveram de dar uma volta agora ao redor de Edom para poder seguir viagem. E nessa volta Deus queria ensinar novas lições a eles, como ensinou. Porém o povo, quando viu que estava agora de costas, de novo para Canaã, para poder dar a volta ao redor de Edom, eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar, eles começaram a criticar, e criticaram Deus, e criticaram Moisés, e começaram a dizer, né, melhor que tivéssemos morrido no Egito, do que estar nesse deserto, onde falta tudo, e nós já temos fastio, já estamos enjoados desse pão que era o maná. Olha só, pão do céu, pão dos anjos que Deus havia distribuído com eles. E quando eles se posicionaram dessa forma, eles estavam rejeitando Deus e a sua liderança. Deus se afasta. E aí o inimigo, o espaço não fica vazio, o inimigo entra. E Satanás entrou através de serpentes venenosas e foi picando o povo e matando. Muita gente morreu ali. Até que o povo caiu, arrependido, clamando, pedindo perdão e clamando que Moisés intercedesse por eles a Deus, porque sentiam que haviam pecado. E Moisés intercedeu e Deus então deu ali a solução que devia ser feita, aquela serpente de metal, onde alguém olhasse depois de picado, olhasse para ela. Ela representava Jesus Cristo na cruz, pois o próprio Cristo falou para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E foi exatamente nesse momento, queridos, que o remédio veio, a solução veio, e o povo agora passou a ter uma nova visão de Cristo e do Calvário, que eles haviam perdido de vista na sua trajetória, na sua rebeldia pelo deserto. E aí Deus os recebe de novo. Veja, se arrependeram, Deus os recebeu. Deus, mediante o arrependimento deles, como diz o pensamento, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento. Glória ao nosso Deus. Aleluia, podemos dizer, ao soberano Criador do universo. Obrigado, ó Pai, porque a gente vai conhecendo melhor seu caráter. Vamos vendo que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, sem problema algum, porque assim o Espírito Santo nos orienta, nos ensina e nos pede para falar. Na Bíblia, o amor e a justiça andam de mãos dadas, e o verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor executada por meio dele. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos, mas isso ocorre apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram grandemente distorcidos pela humanidade. O que eu quero ler é Salmos 33:5, e diz assim: Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Ainda, 85:10, o amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Que coisa linda. E ainda, Salmos 89:14, a retidão e justiça são o alicerce do seu trono. Retidão e justiça, o alicerce, a base, o fundamento do trono de Deus. E a base desse governo, nós sabemos, são os 10 preceitos que ele entregou em 2 tábuas de pedras a Moisés, lá no Monte Sinai. São os 10 mandamentos, que algumas pessoas não têm levado a sério, infelizmente. Mas feliz aqueles que observam esses mandamentos e que assim procuram ensinar aos outros também. Foi o que Jesus disse. Isaías 61:8 diz assim: Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Leve ao mundo a verdade, a escola sabatina é um encontro com Jesus.
Segunda-feira, nós estudamos com o título Deus é totalmente bom e justo. Deus é totalmente bom e justo. Bom, o verdadeiro cristão sabe disso. Quem lê a palavra de Deus sabe disso, sem dúvida alguma. E os 3 pensamentos do dia, aqui estão. Amor e justiça caminham de mãos dadas. Primeiro. Segundo, a justiça amorosa requer constância. A justiça amorosa, ela é perseverante, é constante. E terceiro, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento. A justiça amorosa leva em conta o arrependimento. Deus não só afirma amar a justiça, mas chama as pessoas também para amá-la e praticá-la. Mas ele mesmo exemplifica de maneira perfeita, inabalável, essas características tão importantes. A pergunta de segunda-feira cita Deuteronômios 32:4 e Salmos 92:15. Ali nos diz o seguinte, Deuteronômios 32:4, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Salmo 92:15. Para proclamar que o Senhor é justo, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Deus é justo, Deus é rocha. Ele é justo, ele é permanente, ele é eterno, todo-poderoso. Deus ama a justiça e na Bíblia as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas, não tem como separar. A verdadeira justiça e o verdadeiro amor. Por boas razões, então, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo leis injustas, balanças falsas, além de opressão dos pobres e das viúvas ou de outras pessoas vulneráveis. Embora as pessoas cometam muitos erros e injustiças, Deus exerce constantemente misericórdia, juízo e justiça na terra. Sim, Deus exerce. E é graças a esta misericórdia divina, como diz Lamentações, elas se renovam cada manhã, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, cada manhã elas estão se renovando, são constantes. E é por isso que nós estamos cheios de esperança, motivados, certos de que Deus, no mais pleno sentido da palavra, está interessado em formar em nós seu caráter, a sua imagem, a sua semelhança, para sermos pessoas amorosas e justas. Leve ao mundo a verdade, a escola sabatina é um encontro com Jesus. Muito bem, vamos então para a terça-feira. O caráter imutável de Deus. O caráter imutável de Deus. Demos uma pequena pincelada que o caráter de Deus, ele é como uma rocha, ele é permanente, ele é íntegro, é fidedigno. E os 3 pensamentos que prometi trazer cada dia aqui estão. O amor e a justiça caminham de mãos dadas. Segundo, a justiça amorosa requer constância. E o terceiro, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento. A pessoa estava cometendo injustiça, caiu na realidade, o Espírito Santo trabalhou, ela sentiu tristeza pelo que estava fazendo, se arrependeu, decidiu mudar de rumo e Deus leva em conta esse comportamento. E o resultado que viria daqueles atos errados, porque quem semeia vento colherá tempestade, quem semeia frutos de morte colherá morte, sem dúvida alguma.
E o apóstolo Paulo, ele fala de que nós temos uma dupla natureza, a natureza carnal e a natureza espiritual, e que é uma luta entre essas duas naturezas. E eu entendo bem quando se fala da natureza espiritual e da natureza carnal, pensando da seguinte forma: ambas puxam para a sua fonte de origem. A natureza carnal, a carne, ela veio da matéria do pó da terra e ela faz de tudo para levar-nos de volta ao pó. Olha, essa matéria, a carne, a natureza carnal, ela faz de tudo para levar-nos de volta ao pó, à morte, à destruição. E a natureza espiritual, o que veio de Deus, parte espiritual, o fôlego de vida, ele faz de tudo para nos levar à fonte de origem. Então, ambas levando-nos de volta à fonte de origem. E a natureza que nós alimentarmos mais, esta vai prevalecer. E Deus está muito interessado em que o nosso caráter seja trabalhado exatamente pelo Espírito Santo, nos transformando à sua imagem, à sua semelhança, voltando ao que era originalmente. Que bênção, que maravilha. Na Bíblia, Deus sempre é apresentado como amoroso e justo. Sempre. E ali em Malaquias 3,6 nos diz o seguinte: de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E ele tem grande consideração por cada um de nós. Deus declara: eu sou o Senhor e não mudo. Embora alguns entendam que isso significa que Deus não muda em nenhum aspecto, o restante do verso e seu contexto imediato mostram que a imutabilidade de Deus afirmada aqui é a sua imutabilidade moral. A moral de Deus não muda. O restante do verso indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento, pois ele diz: por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso seguinte o Senhor diz ao povo: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias 3,7. E tudo que ele espera que nós copiemos nesta vida é exatamente o seu caráter. Ao Jesus viver entre nós, ele estava exemplificando o caráter de Deus. Esse paradigma para que nós pudéssemos seguir esse modelo, copiar esse modelo, imitar esse modelo. Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É claro que Paulo estava falando de um determinado grupo que ele havia evangelizado, mas melhor ainda do que ser imitador de Paulo é ser imitador direto de Cristo. Paulo estava dizendo que é possível sermos imitadores de Cristo como ele era. Como ele era. Sede imitadores de Cristo, do caráter de Cristo. É isso que Deus quer. O que levaremos dessa vida para o céu é nosso caráter. Não há nada mais precioso do que um caráter. E um bom caráter está fundamentado 100% nos 10 preceitos da lei de Deus. Remover qualquer um dos mandamentos da lei de Deus é remover uma coluna desse caráter. E aí esse caráter pode ter problema sem uma coluna ou outra. Todas as 10 colunas estabelecidas pelo Criador para a formação de um bom caráter, os 10 mandamentos, eles são necessários, eles são importantes. E essas 10 colunas, esses 10 mandamentos ainda estão apoiadas no alicerce inicial, no fundamento inicial que é Jesus Cristo. Leve ao mundo a verdade, a escola sabatina é um encontro com Jesus. Quarta-feira, 5 de fevereiro, um Deus que se arrepende? É uma pergunta. Será que Deus se arrepende? Antes vamos aos pensamentos de cada dia. Primeiro, amor e justiça andam de mãos dadas. Mãos dadas. Amor e a justiça
são inseparáveis. 2. A justiça amorosa requer constância. Ela não age por impulso, ela é constante, ela é permanente. E a justiça, terceira, a justiça amorosa, leva em conta o arrependimento. Havendo arrependimento sincero, havendo tristeza pelos atos injustos cometidos, Deus levará isso em conta, sem dúvida alguma. E através do Espírito Santo, ele vai realizar uma obra de transformação, de mudança de rumo, de direcionamento certo para o céu. Esse é o desejo de Deus para cada um de seus filhos. Deus se arrepende? Sim. O que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no texto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Se ele não erra, se ele é perfeito, se ele é infalível, e agora? Êxodo 32 e o verso 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E aconteceu que Deus arrependeu-se do mal que havia prometido trazer sobre o povo. E agora? Jeremias capítulo 18, versículos 4 até o verso 10. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o fez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ela fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então vimos aqui que essa mudança, esse arrependimento de Deus ele vai mudar, dependendo exatamente do que está como o barro nas mãos do oleiro, assim nós. O oleiro leva o barro, molda o barro, faz do barro o que ele achar que deve ser. Deus também com o ser humano. Pois bem, ele prometeu ao ser humano, destruir. O ser humano se arrependeu, ele não destrói. E ele prometeu agora cuidar desse ser humano, enquanto o ser humano estivesse, sem dúvida, cometendo aquilo que apraz ao Senhor, com aquela postura de justiça, de amor. A pessoa fugiu da justiça, deixou de fazer aquilo que devia fazer, então o bem que Deus prometeu, ele retira. E essa pessoa que está escolhendo o mal, ela vai ter como agora seu líder, originador do mal, originador do pecado, Satanás. Porque não há espaço vazio. Ou o bem ou o mal estão ocupando o espaço. Se nós chamamos Deus para ocupar o espaço, o trono de nossa vida, Deus vem e vai ocupar. Agora, se nós reclamamos e pedimos que Deus saia, ele vai sair, mas o espaço não fica vazio. O inimigo entra. E aí está a questão. A quem estamos nós dando predileção para nortear, para dirigir a nossa vida?
nas mãos de quem estamos entregando o controle completo da nossa vida, vemos o nosso Deus maravilhoso continua sendo Deus de amor e justo. Seu caráter é amor e é justiça. Leve ao mundo a verdade, a escola sabatina é um encontro com Jesus. Vamos então para a quinta-feira. Os 3 pensamentos, amor e justiça, andam de mãos dadas. Segundo, a justiça amorosa requer constância. E o terceiro, a justiça amorosa leva em conta o arrependimento. Graças a Deus que assim é. Senão todos estaríamos perdidos. Todos os dias erramos, todos os dias nos arrependemos. Todos os dias tristezas vêm ao nosso coração. Porque em um gesto ou outro nós poderíamos ter sido mais amorosos. Nós poderíamos ter sido mais justos. E é o Espírito Santo nos conscientizando de que não fomos corretos, não agimos como devíamos agir ali. Muito bem. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. O amor de Deus é perfeito. O amor imperfeito é aquele que expressamos apenas a quem nos ama. O Senhor, porém, ama até mesmo os que o odeiam, inclusive os que o colocam como seus inimigos. Seu amor é completo e, portanto, perfeito. Todas as expectativas razoáveis nunca anulam nem contradizem a justiça. É o amor de Deus que exige a justiça. E a justiça de Deus, ela é realizada com amor, por amor. E por isso, o príncipe das trevas não esperava que Deus conseguisse unir a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, o seu caráter, com a santa lei, o descumprimento da santa lei, com a justiça, com a quebra dos mandamentos. Mas Deus demonstrou tudo isto ao dar o seu Filho na cruz do Calvário. Esta foi a maior demonstração do amor de Deus, quando ele conseguiu amar e ser justo ao mesmo tempo. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou de tal maneira que ele doou, cumprindo a exigência que a lei tinha. O pecado foi cometido. Esse pecado, esse quebrantamento da lei exigia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo se apresenta no lugar do pecador, paga o preço, o alto preço, a morte, porque se eu morrer eu não tenho vida em mim mesmo, mas Cristo tinha vida em si mesmo. Ao entregar a sua vida, ele tinha como reassumi-la. E ele o fez. Como humano sofreu, como humano, ele pagou o preço, passando pela dor de suar gotas de sangue. Mas ali estava o divino e o humano unidos. Se a humanidade de Cristo morreu na cruz do Calvário, a divindade ressurgiu no domingo de manhã da ressurreição.
verdade, a escola sabatina é um encontro com Jesus. Vamos para sexta-feira. Sexta-feira, os 3 pensamentos. Amor e justiça caminham de mãos dadas. Segundo, justiça amorosa requer constância. E o terceiro, justiça amorosa leva em conta o arrependimento. Leva em conta o arrependimento. Que bênção, que lição preciosa. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo declara seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. Êxodo 33, 18 e 19. Esta é sua glória. O Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Êxodo 34, 6, 7 e Jonas 4, 2. Porque tem prazer na misericórdia, Miqueias 7, 18. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim. Um abraço a todos vocês. Que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, supra todas as nossas necessidades. E que a bênção do céu também alcance a casa de vocês, a minha casa e todos os animaizinhos e tudo que nós possuímos, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai querido, muito obrigado por estarmos encerrando mais uma lição da Escola Sabatina e logo partiremos para o 7º estudo, a 7ª lição. Muito obrigado, Senhor. Minha parte eu fiz como ser humano, agora tem uma parte que só Deus, a divindade, pode fazer. Ao este vídeo, a quem ele vai chegar, a quantos vão poder ver, só Tu sabes, ó Pai. Então eu entrego tudo isso nas Tuas mãos e clamo em nome de Jesus. Vamos unidos, divino e humano, dar conta do recado que o Senhor espera que como atalaia façamos neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, 20.